Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Então vejam bem, é preciso que nós entendamos que a codificação foi ditada pelos espíritos e o codificador teve o trabalho de separar as respostas que foram dadas às suas perguntas, que não foram poucas. Eram perguntas relacionadas a tudo aquilo que era dúvida na humanidade dentro da sociedade em que ele vivia. Sabemos que o codificador era um homem com várias formaturas. No Livro dos Espíritos tem algumas coisas diretamente dele, quando em alguns momentos ele faz comentários a respeito desta ou daquela questão. No entanto, este livro que nós estamos estudando é o entendimento, é o pensamento do físico, do químico, do magnetista, do professor, que era o professor Rivaio. Ele achava por bem, ao chegar em casa, pegar tudo aquilo que ele colhera para publicar e fazer as suas observações. É a partir daí que, quando do seu desencarne, foram buscar esses escritos em seus alfarrábios e, além de encontrar essas interpretações dele a respeito de tudo que ele havia escrito e publicado, e outras coisas que provavelmente ele estava ali preparando para fazer outro livro. Antes de iniciarmos propriamente dito a sala, com o tema escolhido para a noite de hoje, eu gostaria de responder uma pergunta que nos foi direcionada por uma participante da sala, para que nós observássemos o direcionamento que estávamos dando às exposições da sala. Porque achava aquela pessoa que estávamos desvirtuando o espiritismo para o espiritualismo. A sala era espírita. Ou era o entendimento de um livre pensador. Como resposta a esta amiga, apenas o que sempre eu falo nas salas que fazemos no outro site, que fizemos no outro site e fazemos neste. É no Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação, que nós vamos encontrar a resposta para esta pergunta que me foi feita. Está lá, Livro dos Espíritos. Abaixo, Filosofia Espiritualista. Na introdução, após ele comentar o trabalho, o sacrifício que ele teve para tentar mostrar ao povo que com ele convivia que aquilo que era novo para os espiritualistas era coisa antiga e que fazia parte do espiritualismo. Aceitam os espiritualistas a reencarnação, a comunicação, entre aspas, não o conversar com os espíritos. Porque eles aceitavam que o demônio aparecia, aceitavam que naquelas brincadeiras que eles faziam lá na França naquela época, era coisa do outro mundo. Mas não aceitaram quando o professor apresentou as comunicações do espírito. Boa noite, Paulo. Prazer, meu irmão. Quando Kardec, depois de dizer tudo bem, não vai ser mais espiritualismo, cria uma denominação para a doutrina que se inicia, espiritismo, nos chamando de espíritas ou espiritistas,
Ele diz: agora eu vou fazer com que eles se calem de uma vez. A mesma coisa que um dos elementos de uma escola de samba do Rio de Janeiro fez. Traria um carro sobre aquela mortandade dos judeus. Foi proibido. Ele fechou o carro todo de negro e colocou os indivíduos embaixo se locomovendo como deveriam ser, mas sem aparecer. E uma faixa bem grande dizendo: um povo que não conhece o seu passado não merece um futuro. E Kardec assim fez. Com palavras doces, sutis, ele deu um tapa, aquela tapa sem mão, com luva de pelica. Ele fala o seguinte, vejam bem, permitam-me essa leitura. O Livro dos Espíritos contém especialmente a doutrina ou teoria do Espiritismo. Num sentido geral, pertence à escola espiritualista, da qual apresenta uma das fases. Eis porque traz acima do seu título as palavras filosofia espiritualista. Então não vejo razão, não só desta companheira, mas como do verdadeiro espírita, está em cima do muro espírita ou espiritualista. É o codificador que diz que o espiritismo é uma das fases do espiritualismo. Eu diria que é a última galha daquela árvore. O espiritualismo é a árvore plantada e os seus galhos representam as mais diversas denominações de seitas, doutrinas, religiões, sendo o espiritismo até agora o último dos galhos que vem fazer luz às outras religiões. E não podemos, por hipótese alguma, deixar de fora os ensinamentos trazidos pelas doutrinas e seitas antigas. Observemos que, na época de Kardec, ou do professor Rivaio, como eu gosto de falar, é deste jeito, uma cidadã chamada Helena Blavatsky estava lá com ele. Ele não tem uma palavra de repúdio ao que ela comentava e escrevia. Os bobos comentam Rustem, foi contemporâneo de Kardec. Não vamos fazer apologia aos livros de Rustem. Mas como Paulo de Tarso diz que tudo nos é lícito, por que não ler? Por que não retirar dali o adubo para alimentar a nossa alma? Porque nós vemos a flor de lótus, o lírio, que viceja nos mais fétidos dos pantanais. O que tem de novo? Se hoje estamos com um computador moderno, qual foi o primeiro protótipo desta máquina? E não foi a partir daquela geringonça, daquela coisa mal feita, horrível, que estamos tendo na palma da nossa mão a comunicação internacional? Mas precisamos ir mais além. Porque Paulo, Arildo, Isis, Rosângela, Enilda, Fátima, Ilza, Joel, Lu, Tico, Tobias, Verinha. No Livro dos Espíritos tem uma questão na qual os espíritos dizem a Kardec: pensas tu que os animais não têm uma linguagem para as suas comunicações? E pensando nisto, eu fui buscar uma lenda onde os animais se comunicando entre si, e estava a coruja e a águia a conversar. A coruja via a imponência da águia, a majestade dela, e pediu-lhe um favor. Pediu-lhe encarecidamente que ele atendesse. E a águia, com certeza, aceitou atender aquele pedido. A coruja então diz
amiga, eu te peço que não comas os meus rebentos, que com certeza estão no ninho, estão nos galhos. Poupa-lhes a vida. A águia acede àquele pedido e pergunta: mas como conhecer os teus? A coruja: é fácil. Você vai conhecê-los pela linda plumagem, os olhos lindos, bem abertos, o nariz, o bico bem feito, assim tu reconhecerás. Saindo dali, a águia voa, imponente, e a coruja, algum tempo depois, volta ao seu ninho. Para sua surpresa, rastros de sangue. E onde estão os filhotes? Entendeu que a águia a havia comido. Vai a ela e diz assim: não cumpristes com tua palavra. Como assim? Pergunta a águia. Tu prometestes não comer os meus filhotes, e tu o comestes. A águia disse: não, comeste sim. Eu me alimentei, diz a águia, de uns filhotes feios, despenados, sem bico, de olhos fechados, que estavam em determinado ninho. Eram meus filhos, meus lindos rebentos. A águia pede-lhe perdão e diz: encontrei no ninho uns rebentos sem pena, olhos fechados, sem bico, uma verdadeira aberração da natureza, um aborto da natureza. E é aqui que nós começamos a perguntar que beleza nós podemos entender dentro do texto desta lição que nós vamos comentar. Porque para certas pessoas a beleza está na cor da pele, no andar. E isto, certa feita, um homem casado com uma loira espetacular, ela foge com seu concorrente. Ele casa com a morena. Da mesma forma, ele se vê traído e abandonado. Resolve então procurar uma que com certeza não iriam botar os olhos em cima dela. Encontra uma puxando de uma perna, os cabelos haviam caído, os olhos tortos e na boca apenas um dente. Viveram felizes, até que um dia, chegando em casa, aquele moço não encontra a esposa e, triste, comenta: as outras eu não fui atrás, que eram bonitas, mas esta eu vou. Eu quero saber por quê. Buscou, procurou, encontrou. A mulher ficou apavorada, muito mais apavorada o atual marido. Disse: não temam, nada vou fazer. Eu só quero te fazer uma pergunta, companheiro. Pois não, senhor, o que queres? O que tu vistes nesta mulher? Puxa de uma perna, não tem cabelo, os olhos tortos, negra, só tem um dente na boca. Ele disse: eu gostei do jeitinho dela. Cuspi, espremendo a saliva naquele dentinho que tinha. Então aqui nós vamos começar a perceber que a beleza é relativa aos olhos de quem a enxerga. A beleza é relativa porque quem é mais bonito? O branco? O negro? O que tem cabelos carapinhos, cabelos lisos, olhos verdes, olhos azuis? De quem você que está nos ouvindo gosta? E é aqui que a gente começa a entender a estranheza de tudo que nós vemos, que nós vimos e que nós vamos ver lá adiante. Mesmo porque, dentro de tudo aquilo de nosso início de conversa, a gente vai encontrar uma madame chamada Helena Blavatsky, teosofista, profunda conhecedora da evolução da espécie, porque a teosofia também é iluminação,
é esclarecimento, é uma das árvores, é uma das galhas da árvore do espiritualismo, podemos assim afirmar. Ela, quando narra a evolução do ser inteligente, da mesma forma como um dos nossos grandes pensadores fala que a alma dorme nos minerais, sonha nos vegetais, agita-se nos animais para acordar no hominal, ela fala das raças, iniciando pela primeira raça, a raça que nasce do suor, como se fosse uma gotinha d'água. E explica, para um bom entendedor, nós vamos começar a entender o que está escrito na Gênese de Moisés. De Moisés? Eis a dúvida, porque atribuímos os 5 primeiros livros da Bíblia a Moisés, quando ele viveu 1500, 1800 anos antes da vinda de Jesus. Os antigos, os judeus ortodoxos, já mantinham aqueles ensinamentos no boca a boca e do aparecimento da escrita. 2.800, 3.000 anos antes, já tinham vários escritos, que com certeza no palácio do faraó tinha tudo. E ele, educado no palácio, entre os sacerdotes que eram os detentores dessas escritas, desses conhecimentos, ele teve acesso. Hoje, entendendo os fenômenos, entendendo a mediunidade, sabemos que Moisés foi um médium espetacular, de efeito físico, de desdobramento, e certamente quando ele encontrou-se diante dos fatos, veio à sua lembrança das existências passadas, já que há dúvida se nós estamos comentando nesta sala espiritismo ou espiritualismo ou esoterismo, e eu gosto de dizer que eu sou um livre pensador, salvo o melhor juízo. É quando ele busca, como dizem os esotéricos, em seu registro acástico, como dizem os psicólogos, os parapsicólogos, no inconsciente profundo e encontra algo das suas existências passadas. Mergulhando nesse passado, ele revê toda a trajetória da humanidade nos escritos pequenos que estavam ali na biblioteca do faraó. E é ali quando nós vamos entender o sopro, nós vamos entender a criação e entender muito mais quando lermos Cosmogênese com Helena Blavatsky, porque vai se abrir os olhos de quem estuda os livros antigos, não é verdade? Então você começa a ver que ela comenta da primeira à 7ª raça, que é esta nossa. Vamos também observar, e na sala tem um historiador nato, este irmão que vos falei da vez passada, que nos primórdios dos tempos, o homem, ele caminhava de 4. Era comum isto. Não era nada de novidade. Porque os hominídeos que viveram há 2 milhões de anos antes de Cristo na África, ele passou quanto tempo para poder desenvolver cérebro, desenvolver a destreza manual e outras coisas. Não percebemos isso? Adaptando-se às intempéries dos tempos, adaptando-se ao fogo, eles começaram a trabalhar as suas armas, as suas vestimentas, a trabalhar para poder realmente
formar uma sociedade. Depois vem o homem de Neandertal, 100 mil anos. Os historiadores comentam do seu cérebro grande, mandíbulas avantajadas, mas eu estou me referindo a esses seres justamente para justificar a Gênese, quando Caim, por inveja do trabalho realizado por Abel, retira-se daquele ambiente e, segundo a Gênese, ele constitui família numa terra de gigantes que viviam ali perto. E os historiadores comentam que aqueles homens, eles tinham em torno de 1,70 m para lá, a terra dos gigantes. É quando, novamente buscando os grandes filósofos da época, a gente vai ouvi-los a comentar a feiura dos primitivos. E isto está na Gênese, em comentário de 2 espíritos dados a Kardec e colocado em obras póstumas, que tinham, segundo eles, a aparência dos macacos. Nós temos uma pesquisa que eu acho que já foi colocada nos sites que nós frequentamos, que nós temos, no qual este artigo fala desta evolução dos tempos. E inserimos um texto de um cientista chamado Zecharia Sitchin, que ele comenta a respeito desta introdução do corpo humano, do melhoramento para poder o homem aparecer na Terra, o homem falar, o homem poder articular as palavras. O Domingos nos ajuda dizendo que até os atuais são encontradas ossadas, até os dias atuais, né? De homens gigantes. Pois é. Então nós começamos a ver isto, né? Quando Zacarias diz que naquela época, de um planeta que se aproxima da Terra, de um astro, ou como queiramos falar, a cada 2.000 anos, numa rota elíptica, precisando de elementos para manter o seu planeta, porque eles haviam destruído o mesmo na ganância, retirando todo o minério, vinham buscar ouro na terra. E numa rebeldia, aqueles seres não quiseram mais trabalhar e nem voltar para o planeta nativo. Aqueles homens inteligentíssimos e de um conhecimento profundo dos genes buscaram nos elementos nativos da terra o animal mais inteligente, mais aperfeiçoado, e encontraram nos símios o tipo ideal para inocular e, a partir das crias dele, trabalhar os espíritos. Pode ser uma ilustração, uma alegoria. Mas vem a verdade quando Moisés cita na Bíblia que os filhos de Deus, engraçando-se das filhas do homem da terra, com elas procriaram, gerando verdadeiros monstros, desagradando ao Senhor. E isto é muito mais profundo para estudarmos, porque nós precisamos seguir um pouco adiante nesta beleza que nos deram para falar. Uma outra coisa é que nós fechemos os olhos e observemos os fetos gerados nos ventres maternos. Observem que vocês não vão encontrar nada de bonito. São seres disformes.
No entanto, com o passar do tempo, tornam-se os mais belos exemplares, tornam-se lindos, quer externo ou internamente. O minério escavado da terra, tira-se aquele minério bruto que poucos sabem reconhecer nele futuramente as mais lindas joias, após passar pela lapidação, pelo fogo, e vai ornamentar os pescoços das madames, os colos das madames, os dedos e tudo mais. Meus amigos, o entendimento que nós podemos ter dentro do Espiritismo é que a beleza real, ela não é o externo, mas poderá vir a ser. Quando Paulo de Tarso comenta que o primeiro homem, a criatura, é Adão, e que a última, no seu corpo incorruptível, ele se refere às duas belezas que nós poderemos estudar no dia de hoje. Quando, dentro da doutrina, nós chamamos a atenção novamente para a reforma íntima, Juarez, tu torna-te repetitivo, mas se faz necessário isto, porque esta reforma é que vai fazer com que o minério bruto que existe em você, de tanto passar pelo fogo, de tanto ser batido, ele vai se tornar a mais perfeita e bonita joia. Essa beleza, ela tem que caminhar lado a lado com o intelecto e com a moral. Aí dizem, Carlos Araújo, que não enrubesce, que não cora, não se envergonha o livro por ombrear com a espada. E vamos entender que enquanto o livro instrui, a espada defende. E instruído o ser, a espada só será usada em casos extremos. A instrução traz a moralidade. Traz uma beleza que está além do físico. E à medida que o ser inteligente do universo evolui, diz a codificação, diz a doutrina. Quanto mais o ser evolui, mais leve ele se torna. Aí lembramos-nos de um ser que sentia o seu corpo pesado, adoecido, não podia dar um passo e rogava, Senhor, o que fazer? E a sua voz interior dizia, caminha, sobe àquele monte. Mas como? Dá o primeiro passo. E o primeiro passo foi dado, o segundo já não estava tão pesado, e à medida que ele ia subindo aquele monte, ele tornava-se mais leve. Olhando para trás, percebe que para trás estavam todos os corpos pesados que lhe deixava em estado cataléptico até. E é assim que nós devemos fazer. Sair desta posição em que nos encontramos, caminhar, dar os primeiros passos, tanto na intelectualidade para formar a moralidade, porque só o conhecimento fará isto? Mas quantas pessoas conhecemos que não têm nenhum grau de educação e são moralmente perfeitos? E onde estão as aquisições de vidas passadas desses seres? Não contam? Mas nós precisamos fazer isto. Porque à medida que estamos caminhando com o intelecto e com a moral, vamos evoluindo. E segundo a doutrina dos espíritos, nós vamos deixando de rastejar como as minhocas e vamos singrar os altos céus como as andorinhas, livres. Diz a doutrina que à medida que nós vamos fazendo esta reforma em nós, o nosso corpo fluídico, o energético,
ele vai também modificando. Porque a mudança não está no corpo físico. A mudança está na alma. Não existe doenças neste mundo. Existem doentes, as almas doentes, que transmitem os seus miasmas através do seu perispírito para o corpo físico. E nesta evolução constante da alma, do espírito, nós vamos construindo uma morada digna, sendo, portanto, uma beleza natural digna de ser vista na pessoa. É aqui que vamos nos lembrar das palavras de Jesus. Não se pode colocar um remendo novo num vestido velho. Então, todo o momento que você se renova, que você transforma o seu eu interior, você vai ter que obrigatoriamente ter um vaso mais perfeito. Não se coloca vinho novo em vaso velho. E esse vaso, ele vai se adaptando ao novo morador. Alguns criticam quando alguns segmentos falam que vários espíritos animam o mesmo corpo. Tomando ao pé da letra, acham que 10 espíritos estão ligados, como antigamente se falava na possessão, a ocupar o mesmo corpo. Mas não se apercebem os estudantes espíritas que a cada milésimo de segundo nós estamos nos modificando, sem sequer nos apercebermos disso. Nós estamos mudando. E nesta mudança íntima, o nosso perispírito, que é modelo para o corpo físico, vai forçando o corpo físico a se amoldar a ele, que por sua vez se amolda aos comandos da alma. São as células que se renovam e nós não percebemos isso. Então, a cada instante, um espírito novo está ocupando aquele corpo. Novo? Sim. Porque já não é aquele espírito bruto, já não é aquele espírito de animosidade, já sabe dizer te amo, já sabe perdoar. Não é ser tolerante, mas saber abrigar em seu seio todos, independente de credo, de cor, de posição social. À medida que nós vamos crescendo neste intelecto e nessa moralidade, nós vamos nos afastando dos instintos animalizados do nosso passado, do primórdio dos nossos tempos, quando dormíamos nos minerais. Então a alma foi uma pedra, me calo, porque seria um assunto para debatermos com mais tempo. Particularmente, eu não aceito, porque a minha inteligência, ainda curta, não me deixa ir além disso que eu estou falando, né? A Aparecida diz que chegou agora, porque a neta está nem com reza brava. Vá falar com os baianos, Aparecida, que eles sabem disso. Mas tem um Domingos aí também, né, Domingos? Dá uma ajuda aí, né? Agora você mexeu em uma parte da história que eu adoro. Encontramos também esses fatos mais detalhados na história da Suméria. Contar o Domingos, a Suméria, os essênios, são povos que trazem muito conhecimento para quem quer estudar. Mas dizíamos que à medida que nós vamos crescendo, nós vamos nos afastando da animalidade, dos apetites brutais, das animalidade, da animalidade e da imoralidade ou amoralidade. E o nosso corpo vai se tornando limpo, leve, diáfano. Nós nos tornamos harmônicos com o universo, que quem estuda a teosofia vai entender o que é o universo.
vai entender o Deus não antropomórfico, o Deus criado pelos homens com pés, mãos, olhos, ouvidos, com boca, um Deus de vingança, de enganos. Veja a diferença das coisas, né? Aperfeiçoando-se o espírito, a forma vindoura se aperfeiçoará. Mas a beleza resplandecerá de dentro para fora, porque nem sempre vamos encontrar na natureza, que é a maior perfeição de Deus para o nosso deleite, algo que esteja fora dos conformes. Muitos gostam das rosas, outros dos cravos. Uns gostam das águas salgadas, outros das águas doces. Mas em todo esse contexto nós vemos ali a perfeição com que a natureza trata os elementos naturais. É com esta visão que nós temos que observar esta beleza, e não com a visão do passado que nós tínhamos. Nesse tema, o codificador fala do povo antigo, mas eles tinham a sua beleza. E a transição que passa o universo, que passa os planetas, ela vai fazendo com que haja sempre uma evolução. O universo é dinâmico. Neste dinamismo, ele vai como uma pedra mó, burilando tudo que existe nele, tornando-o cada vez mais limpo, mais puro, mais sedoso. E à medida que nós, como almas imortais, vamos nos aperfeiçoando, é que nós vamos trocando esta roupagem, tornando-a limpa, cheia de luz, e lembrando uma frase dita por Jesus, que até hoje um querido amigo meu comenta. Quando ele chama aqueles que lhe ouvem e diz assim: faça-se a luz em ti. A luz do esclarecimento, para que ele conheça a verdade e seja liberto das amarras da ignorância. Mas tinha um sentido duplo. E é aqui, quando nós vamos novamente buscar uma doutrina co-irmã que tem como símbolo uma bola, onde existe a figura de dois peixes, um todo branco com uma bolinha preta e outro todo preto com a bolinha branca. O Espiritismo diz que nós fomos criados simples e ignorantes. E o meu Daimon disse certa vez que trazemos conosco todo o conhecimento do universo em estado latente, esperando que nós coloquemos em prática, nos aprimoremos para podermos herdar o que foi prometido. Aquele pontinho branco na figura preta do Doim é o espírito criado simples e ignorante com todo o conhecimento do universo, que à medida que ele evolui, que ele cresce em intelecto e em moral, vai tomando forma, não deixando que se perca e que se crie nada, mas vai transformando aquela massa escura da física moderna, aquela escuridão que pairava sobre as águas ditas na Gênese, e ela vai se transformando de forma que no final a alma está toda limpa, branca, cheia de conhecimento, luz pura, e todas as impurezas da sua imperfeição está naquele ponto preto. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo foi transformado, mas ali está, porque nada se perde na natureza. O Domingos afirma: de Reza Braba ele entende, pois já li o livro de São Cipriano, Capa Preta, o livro da Cruz de Caravaca. Devemos ler de tudo, apenas o que nos faz acender a luz. Sim, Domingos, sim. Eu
não gosto muito de dizer eu sou, eu sei, eu tenho, eu quero, eu posso. Neste caso, Domingos, eu digo para você que este amigo que vos fala é metido e sabe de tudo um pouco. Eu não sei de experiências teóricas, mas de práticas, para depois entender que tudo aquilo pode ser transformado. Olha só a história. Tudo eu posso naquele que me fortalece. E o fortalecimento que ele me dá é o conhecimento que eu posso buscar para crescer em moral, para crescer nas minhas ações e não desprezar o que os antigos disseram. Não vim destruir a lei, disse Jesus, vim comprová-las. Mas essas leis também reagem ao dinamismo do universo. E tudo isto que nós estamos vendo, que nós lemos nesses livros, que nós entendemos, nós podemos fazer como falam nos dias de hoje, a magia negra e a magia branca. A magia branca é o amor, é o entendimento. Jesus foi um grande mago, porque ele já dominava todos os elementos da natureza com ordem, com autoridade. Jesus, ele não precisava buscar esses elementos para realizar os feitos que deveria fazer dentro da lei, porque ele sabia como transmutar as energias deletérias daquele povo que ele atraía para si e sabia se reabastecer das energias do universo. E é nesse instante que nós temos que aplaudir, mas aplaudir mesmo os artistas de outrora. Há críticas de que aquele povo era um povo rude, feio, horrível. Sim. A sua forma física era. Não é verdade? No entanto, dentro deles já existia a semente da perfeição e da beleza divina. Os artistas, que também trabalhavam muito para o material e não para o espiritual, mas transmitiam nos seus poemas, nos seus retratos, nas suas pinturas, uma beleza que não era vista naquela época. Basta observar a imagem dos santos pintados para a igreja. Perfeito. A face era de uma coisa de fazer gosto se ver. Portanto, é aí quando o artista encontra a perfeição da alma, sem se aperceber que estava já se antecipando aos tempos. Vem o Evangelho alertar-nos que os olhos são as candeias da alma. Vejam só. Por isto, nos dias atuais estamos buscando segurança em senhas e estão encontrando na íris dos olhos. Perfeito. É única. E da mesma forma que é dito que os olhos são as candeias da alma,
é que nós vamos também entender o porquê. Porque nós vamos ter um corpo também iluminado. É o que os videntes, a máquina Kirlian, que tanto comentam por aí, não, é espiritismo. Não tem nada de espiritismo. Mas, a partir dos trabalhos espíritas, investigações foram feitas, aquele casal encontrou um meio de verificar em suas fotos a aura das plantas, das pedras, aperfeiçoou e criou aquilo ali. É o crescimento da alma, é a iluminação diante de uma lei imutável, de uma lei perfeita. É o seu interior fluindo de você, cobrindo o exterior. Não é verdade? Essa beleza, ela vai se apresentar através das expressões do homem, dos sentimentos, da palavra, dos seus gestos, das suas atitudes. Esta beleza que nós buscamos é aquela que o ser inteligente do universo apresenta longe daquela animalidade de outrora. Que com certeza o seu corpo físico também refletia o que lhe ia na alma. À medida que ele crescia, ele passou nas reencarnações a buscar a construção em casais que pudessem lhe dar um corpo mais perfeito, salvo algumas exceções que havia necessidade de um corpo imperfeito para ele sentir na pele, a alma, aquilo que fizera os outros passar. Vamos ver isso na história deste país em que vivemos. Quando Tiradentes veio com aquela missão, ao seu lado aquele espírito que já pintara a Capela Sistina, disse, eu quero ir, mas tu, sim, porque eu ainda trago nódoas na minha alma, do tempo que eu fui cruzado, que participava daquelas cruzadas, aquelas intrigas, lá na Roma Antiga. E veio para sentir a sua pele, o seu corpo, a sua carne, dilacerada por uma doença que se equiparava àquilo que ele fizera com aqueles que ele perseguia. Esta beleza reflete a superioridade da alma. Ela reflete a superioridade do espírito na moral sobre o físico. É esse o tipo ideal de beleza que nós temos que alcançar. Ela apresenta e representa o homem como a mais alta qualidade intelectual e moral. E também, à medida que nós vamos nos elevamos, nós vamos modificando o envoltório, que é uma energia que nós, como alma, nos apropriamos para modificá-la. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Existem então dois elementos no universo, o elemento espiritual e o material. Aquele elemento material referia-se a essa energia que compõe o universo. Aquela escuridão que pairava sobre as águas no capítulo 1 da Gênese de Moisés. A massa escura que os físicos descobriram recentemente. Então é justamente a partir daí que nós vamos também tornando esse envoltório cada vez mais suave, cada vez mais etéreo, cada vez mais leve. Agora prestem bastante atenção. A Isis deve colocar na tela uma coisa
polêmica. Não me apedrejem, pelo amor de Deus, tá? Nós somos, entre aspas, kardecistas de coração, kardecista de corpo e alma. Não vemos nada que não seja Kardec, Kardec e Kardec. Espiritismo só como base à codificação. Aí vocês vão observar o seguinte: será que em todo esse elogio, esse desejo de fazê-lo realmente o homem que ele foi e a obra que ele deixou para nós, foi um homem perfeito? Então nós vamos dizer: Kardec foi preconceituoso. O que dirão os senhores? O que dirão os senhores? Não, eu também acho que não. Mas tem uma frase que não deixa que nós saiamos daqui como mentirosos. Prestem atenção. Inclusive, um alerta: quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir, que perceba isto. Isto está escrito pelo codificador. Quando fala da beleza. E Paulo, não é o de Tarso, esse matuto que se encontra na sala, ele me alertava a respeito disto faz anos. E a sintonia é tamanha que ele se defrontou com esse tema para ser abordado na noite de hoje, e ele disse: não pode ser, eu pensava nisto. Leiam com calma esse texto do livro. O negro pode ser belo para o negro. Da mesma forma, trocando em miúdos, que um gato é belo para outro gato. Mas o negro não é belo em sentido absoluto, porque seus traços grosseiros, seus lábios espessos, acusam a materialidade dos seus instintos. Podem exprimir as paixões violentas, mas não podem prestar-se a evidenciar os delicados matizes do sentimento, nem as modulações de um espírito fino. Vejam que preconceito. Vejam que preconceito. E começamos a receber as pérolas. Kardec foi cético, como todo homem de ciência deve ser. Não sendo kardecista, porque não é seguidor de homem, continua com a teoria de que a beleza é mais relativa de toda relatividade. Justamente. Porque quanto mais você encontrar uma beleza aparente, você encontra dentro dela a maldade. Mas quando você encontra a beleza interna, você não vai encontrar isso na pessoa. É por isso que afirmo alto e em bom som: o ódio é o amor em sua infância. É o amor exacerbado. O amor é todo o sentimento aperfeiçoado. É assim, meus amigos, que nos perguntamos para onde vamos. Como vamos entender tudo isso se a gente não sabe reconhecer na verdade o amor? Muitos sustentam
que este físico no homem, desde dos primitivos, vai se degenerando. Ele não vai se degenerando. Ele vai se transformando, vai se tornando adequado para os tempos, da mesma forma que os homens da época tiveram que se adequar ao frio de determinados lugares. E é aí que o Paulo afirma, e é certíssimo, que toda beleza, a plena, a beleza absoluta, não está nem nas suas obras, está nele. E tudo que, como perfeição, ele faz, é perfeito. Tanto que os baianos procuram entender como é que entra água no coco. E ainda não sabem. É verdade? Então, essa beleza que se procura no externo, que se procura na fisionomia, na estética, nós, bobos, que estamos aí fazendo isso, fazendo aquilo, para embelezar o corpo físico, esquecemos de embelezar o espiritual. Muitos ícones da história, isso, inclusive, Arildo, é comum a gente ouvir falar disso, negros de alma branca. Mas, Arildo, eu fico meio assim, porque quando a gente fala de negro de alma branca, a alma não tem cor, nós sabemos disso, tá? Eu digo que existem negros tão educados que os brancos não amarram nem os chinelos deles. São negros, por serem negros, inclusive para, eu diria, demonstrar que a cor não é tudo, né? Basta ver como pessoas que vivem na pobreza absoluta material têm uma riqueza, uma iluminação tamanha na espiritual, quebrando todos os paradigmas dessas pessoas que acham que a iluminação está no poder, está no direito de vir em berço de ouro. Poxa, crê em Jesus e fala-se que ele nasceu numa manjedoura, entre os animais. Quem é mais iluminado do que ele? Pois é, Paulo. Os estudos são polêmicos mesmo, não é verdade? E nós precisamos dessa polêmica para colocar os pontos nos is, não é verdade? Nós precisamos trocar isto. Eu conheci negros maravilhosos. Ah, porque eu sou homem, eu não posso dizer que amo a um outro homem? Vamos ver que sentido vai se dar a esta afirmação? Então, gente, nós precisamos verificar isso com mais calma, com paciência.